Finalmente a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam Das, e após um recesso, desde fevereiro que nós não gravamos vídeos, devido ao fato de eu ter ido à Índia, ter a misericórdia de poder peregrinar, Vrindavana, Mayapur, Mathura, Jagannatha Puri, Jaipur, e assim que a gente voltou ao Brasil, a gente ficou em São Paulo, com o Govinda Gopala lá alguns dias, e agora nós estamos no templo de Zurique, na Suíça novamente. Então eu queria dar as boas-vindas a todos aqueles que já estão acompanhando nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos e espero que vocês tenham uma experiência profunda com o Bhakti, como ela é explicada pelo Parampara, pela sucessão discipular, especialmente por Assi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O objetivo desse canal, como nós já falamos algumas vezes, é o de fazer comparações entre o conhecimento ocidental, acadêmico, científico e a sabedoria milenar dos Vedas, especialmente textos como Bhagavata Purana, Bhagavad Gita, Upanishads, etc. Bom, então nós estamos estudando uma porção bem interessante do Bhagavata Purana, Esses vídeos aqui vêm falar sobre isso, vêm falar sobre o Uddhava Gita, a canção de Uddhava. Se nós temos a Bhagavad Gita, nós temos o Uddhava Gita no 11º canto do Srimad Bhagavatam. E esse Uddhava Gita, ele é uma conversa entre Krishna e Uddhava, e Krishna vem ensinar todo o processo de autorização para Uddhava. Nós já falamos algumas coisas introdutórias a essa questão do Uddhava Gita, vocês podem ouvir nos vídeos anteriores, ok? Especialmente o Uddhava Gita, esse capítulo 12, que é o que a gente vai estudar. Que é o que a gente vai estudar hoje. Além da renúncia e do conhecimento, o que é que está além da renúncia, Vairagya, e do conhecimento, Jnana, que é tão importante, esses dois elementos, para se alcançar a autorização, para se alcançar a moksha. O que está mais além de tudo isso é Bhakti, o serviço devocional puro, amoroso, a suprema personalidade de Deus. E é exatamente sobre isso, sobre o serviço devocional puro, que Krishna vai descrever a Uddhava nesse capítulo. Então não preciso enfatizar quão especial é esse capítulo, ok? Então venham comigo. Vamos lá então pegar os dois primeiros versos. Então Krishna começa dizendo: meu querido Uddhava, associando-se com meus devotos puros, pode-se destruir o apego a todos os objetos do gozo material dos sentidos. Associação com os devotos. Lembre-se, o Bhagavatam dá ênfase a dois objetos. O primeiro é os nomes de Krishna, Harinama Sankirtana, Harinama Kevalo, e a santidade dos devotos, A devoção dos devotos atrai o próprio Krishna. Esta associação purificadora me mantém sob o controle de meu devoto. Krishna, que é Ishvara, Parameshvara, o supremo controlador, Deus dos deuses, ele se torna submisso ao amor do seu devoto puro. Ele é conhecido como Bhaktavatsala. Se vocês quiserem mais detalhes, procurem no canal um vídeo com o mesmo nome, Bhaktavatsala, que vale a pena. Pode-se executar o sistema de Astanga Yoga, ocupar-se na análise filosófica dos elementos da natureza material, Sankhya, praticar não violência, Ahimsa e outros princípios ordinários de piedade, Dharma, cantar os Vedas, especialmente os hinos védicos, executar penitências, tapas, adotar a ordem de vida renunciada, sannyasa, realizar sacrifícios, yagya, e cavar poços. Isso mesmo, poços para ter água para a vila. Plantar árvores e executar outras atividades públicas de beneficência, dar caridade, dana, cumprir votos severos, vrata, adorar os semideuses, puja, cantar mantras confidenciais, visitar lugares sagrados, peregrinação dos tirtas,
ou recitar preceitos disciplinares maiores e menores, mas mesmo executando essas atividades, a pessoa não me coloca sob seu controle. Somente através da associação com os devotos é que Krishna se torna disponível. Shanti Chakravarti Thakura fala sobre esse capítulo o seguinte: nesse capítulo descrevem-se as glórias da associação santa Vaishnava Sadhu Sangha e a superexcelência do amor puro dos residentes de Vrindavana. Então, os devotos são os yogis mais elevados, Yoginam Pisaresham Marigatinatar Atmana. Então, isso é explicado por Krishna no último verso do capítulo 6. Então, de todos esses devotos, de acordo com Chaitanya Mahaprabhu, as gopis são as mais elevadas de todas. Mais elevados de todos os devotos. Então, esse é o poder de Bhakti. Em toda a Yuga, muitas entidades vivas enredadas nos modos da paixão e ignorância obtiveram a associação de meus devotos. Haribol! Então, Krishna ele vem de tempos em tempos, mas é o devoto de Krishna que vai fazer o serviço pesado, arrastar o piano, carregar o piano e vai liberar, né, todas as pessoas. Dessa maneira, entidades vivas tais como os Daityas, Rakshasas, aves, feras, Gandharvas, Apsaras, Nagas, que são cobras, Siddhas, Charanas, Guhyakas e Vidyadharas, seres elevados e seres caídos, bem como seres humanos de classe inferior, como os Vaishyas, Shudras, mulheres e outros, foram capazes de alcançar minha morada suprema. Vritrasura, lembra-se do sexto canto, Prada Maharaj e outros como eles também alcançaram minha morada devido à associação com meus devotos. O mesmo ocorreu com personalidades tais como Vrishaparva, Bali Maharaj, Vanasura, Maya, Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jambavan, Gajendra, Jatayu, Tuladhara, Dharmavyada, Kubja, as gopis de Vrindavana e as esposas dos brahmanas que estavam executando o sacrifício. Então, mesmo bestas, feras, podem alcançar a grande misericórdia do Senhor Krishna quando eles se associam com os devotos. Né? Esse é um verso muito famoso, né? Que Shukadeva Goswami fala logo no segundo canto do Srimad Bhagavatam, né? Linda. Ele nomeia, né, várias tribos, várias raças, várias tribos selvagens, mas todas elas podem se purificar se eles têm associação com o devoto puro. Aqui faz um parênteses, né? Ele fala das gopis de Vrindavana, esposa dos brahmanas, né? Dos brahmanas de Mathura, os ritualistas. Então, as gopis e as esposas dos brahmanas, elas são muito elevadas, especialmente o nível de bhakti que elas alcançaram, né? Especialmente as gopis. As pessoas que mencionei não se submeteram a sérios estudos da literatura védica, nem adoraram grandes pessoas santas, nem executaram severos votos ou austeridades. Devido à simples associação comigo e com meus devotos, eles me alcançaram. Então, esse é o verso 7, desse capítulo 12 do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Então o nosso amigo está impressionado, né? Ele falou, até Hanuman, Sugriva, Jambavan, que é parecido comigo, alcançaram. Então eu também tenho chance. Então ele está cismado, mas no fundo ele vai ficar bastante entusiasmado. Não se preocupem. Então o estonteante poder de Bhakti. Nossa amiga ficou de boca aberta depois de ouvir sobre as glórias de Bhakti. Os habitantes de Vrindavana, incluindo as gopis, as vacas, criaturas inertes, tais como as árvores gêmeas Arjuna, lembre-se que depois Krishna, como Bala Gopala, vai derrubar essas duas árvores Arjuna, das quais vai sair Navakuvara e Manigriva. Animais, entidades vivas com consciência atrofiada, tais como arbustos e moitas, e serpentes como Kaliya, todos alcançaram a perfeição da vida em virtude do imaculado amor por mim
e assim muito facilmente me alcançaram. Então esse foi o verso 8 desse capítulo 12, e o verso 9 é esse aqui. Embora alguém se ocupe com grande esforço no sistema de yoga mística, especulação filosófica, caridade, votos, penitências, sacrifícios ritualísticos, ensino de mantras védicos aos outros, estudo pessoal dos Vedas ou a ordem de vida renunciada, ainda assim ele não pode me alcançar. Tchan, tchan. Os residentes de Vrindavana, encabeçados pelas Gopis, sempre estavam totalmente apegados a mim, com o mais profundo amor. Por isso, quando meu tio Akrura levou-me, junto com meu irmão Balarama, na cidade de Mathura, os residentes de Vrindavana sofreram extrema aflição mental devido à saudade de mim e não podiam encontrar nenhuma outra fonte de felicidade. Então essa é a característica ímpar, excelsa, dos habitantes de Vrindavana, os Vrajavasis. Então eles se devotam totalmente a Krishna e consequentemente Krishna se entrega a eles como forma de retribuição. Querido Uddhava, todas aquelas noites que as Gopis passaram comigo, seu mais querido amado, na terra de Vrindavana, pareciam-lhes passar em menos de um momento. Destituídas de minha associação, todavia, as Gopis sentiam que aquelas mesmas noites se arrastavam para sempre, como se cada noite fosse igual a um dia de Brahma. Um instante parece 12 anos ou mais. Então, Chaitanya Mahaprabhu descreve isso em seu Shikshastra, no humor de Radharani. E aqui explica, né? Quando as Gopis estavam junto com Krishna, mesmo que fosse uma kalpa, eram como se fossem alguns minutos. Mas quando elas estão sem Krishna, é como se fosse uma kalpa, alguns minutos. Meu querido Uddhava, assim como grandes sábios em transe de yoga mergulham na autorização, tais como rios mergulham no oceano e dessa maneira não se dão conta dos nomes e formas materiais, de modo semelhante as Gopis de Vrindavana estavam tão apegadas a mim em suas mentes que não podiam pensar nos próprios corpos, nem neste mundo, nem em suas vidas futuras. Toda a consciência delas estava simplesmente atada a mim. Então, a grande declaração agora do Senhor Krishna. Jai Radhesham. Todas aquelas centenas de milhares de Gopis, considerando-me seu mais encantador amante e desejando-me ardentemente dessa maneira, não tinham conhecimento de minha verdadeira posição, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Mas, pela íntima associação comigo, as Gopis alcançaram a mim a suprema verdade absoluta. Então, como as Gopis estão no humor de Madhurya Rasa, relacionamento conjugal, elas veem Krishna como seu amante, seu amigo especial. Elas não veem de maneira reverencial, ele é a suprema personalidade de Deus. Então, devido a essa associação íntima, elas alcançaram toda a perfeição. Aqui o verso 3 do capítulo 12. Portanto, meu querido Uddhava, abandona os mantras védicos, bem como os procedimentos ditados pelos textos védicos suplementares e seus preceitos positivos e negativos. Ignora aquilo que foi ouvido e o que deve ser ouvido. Apenas refugia-te em mim. Isso lembra alguma instrução no Bhagavad Gita? Pois sou a suprema personalidade de Deus, situado dentro do coração de todas as almas condicionadas. Abriga-te em mim de todo o coração e por minha graça liberta-te do medo em todas as circunstâncias. Então eu quis mostrar para vocês o paralelo com a Bhagavad Gita, para vocês verem a sintonia do conhecimento. Os Vedas tratam principalmente do tema 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torne-se transcendental a esses 3 modos. Liberte-se de todas as dualidades, de todos os anseios adivinhos da busca de ganho e segurança. É a pessoa que tem esperança de estar bem nesse mundo, né? Eu tenho que me manter, tenho que trabalhar que nem um asno, tenho que ficar bem. Se eu não trabalhar que nem um asno, como que eu vou me manter?
Então Krishna está recomendando, meu filho, abandona tudo isso. Mas para abandonar tudo isso, precisa ter um nível de consciência. Como é que eu alcanço esse nível de consciência? A gente vai falar mais adiante. Liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de ganho e segurança e estabeleça-se no eu. Como o Krishna está falando no capítulo 2, a instrução é bem geral, é bem universal. Já aqui no capítulo 18 ele já está concluindo. Abandone todas as variedades de dharma, de religião e simplesmente renda-se a mim. Eu o libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. Como ele falou, né? Liberte-te do medo em todas as circunstâncias. Libertarei de todas as reações pecaminosas, não tema. Então, quando Krishna fala abandone todas as variedades de religião, ele está falando abandone sannyasi, abandone votos, abandone caridade, abrir poço, cantar os mantras védicos e tudo isso que ele falou naqueles 3 primeiros versos. Que a gente pode incluir, né, no Sarva Dharma Parityaja, abandone todas as variedades de religião. Veja então a sintonia, né, do serviço devocional puro explicado tanto no Bhagavad Gita, quando aqui está sendo mais explicado, mais esmiuçado ainda por Krishna a Uddhava, aqui no Bhagavad Gita. Então Krishna explicou isso de maneira maravilhosa, mas Uddhava, para o nosso benefício, para Krishna explicar de maneira geral, ele ficou com algumas dúvidas. Então vamos ler no Bhagavatam as dúvidas de Uddhava, versos 16 a 24. Então Uddhava disse: Ó Senhor de todos os mestres do poder místico, ouvi tuas palavras, mas a dúvida em meu coração não vai embora. Assim, minha mente está confusa. Então, pelo desejo de Krishna, para que todos nós, toda a humanidade, em diferentes momentos, em diferentes tempos históricos, se beneficiem, Krishna coloca esses seus devotos íntimos, esses seus associados eternos como Uddhava e Arjuna em confusão, em ilusão, em dúvida. E assim as perguntas deles, as dúvidas deles, representam as dúvidas gerais da humanidade, e assim a humanidade pode se iluminar com essas perguntas. Então eles na verdade estão apenas representando o papel nosso de alma condicionada para o nosso benefício, porque eles já são associados eternos do Senhor Krishna. Mas a dúvida em meu coração não vai embora. Isso mesmo, a condição da alma condicionada. Assim minha mente está confusa. Então Krishna responde: a Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, o Senhor Supremo dá a vida a todo ser vivo e está situado no coração junto com o ar vital e a vibração sonora primordial. Através da mente pode-se perceber o Senhor em sua forma sutil dentro do coração, pois o Senhor controla as mentes de todos, até mesmo de grandes semideuses como o Senhor Shiva. Então aqui esse é um dos preceitos mais elevados, mais teístas e que demonstram a consciência de alguém avançado. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Quanto mais neófito ou mais ateísta, mais se nega ou menos se entende isso. Porém, quanto mais se avança espiritualmente, mais se tem plena convicção, plena certeza de que Krishna é o supremo controlador de tudo. O Senhor Supremo também aparece sob a forma grosseira de vários sons dos Vedas, compostos de vogais longas e breves, e de consoantes de diferentes entonações. Então aqui é interessante, vamos ler um pouquinho sobre esse significado de Vishwanathaka. Uddhava estava perplexo e duvidoso porque o Senhor havia explicado muitos diferentes processos, tais como o serviço devocional, o conhecimento especulativo, renúncia à yoga mística, as austeridades, os deveres piedosos e assim por diante. Todavia, todos esses processos visam ajudar as entidades vivas, não a Uddhava, as entidades vivas a obter o abrigo do Senhor Krishna, porque todos esses processos, karma, jnana, ashtanga e esses diferentes sendeiros de dharma, eles são autênticos, eles são autorizados, por isso eles estão nos Vedas e eles podem ajudar a população em geral. Aqueles que seguem esses preceitos com fé, eles se purificam.
Mas lembre-se, consciência de Krishna, Bhakti Yoga, é consciência pura. Esses preceitos eles são meramente elementos, degraus da escada que conduzem a Bhakti. Bhakti significa que a pessoa já está em seu estado puro, a consciência está pura. Esses outros elementos de Dharma, esses outros níveis de Dharma, eles servem para purificar a nossa consciência. Então, se eles destinam a Bhakti, a compreender Krishna, tudo que é feito para compreender Krishna é perfeito. Porém, se esses diferentes degraus da escada, eles são usados de maneira independente, sem o propósito de compreender Krishna, aí eles vão levar a alma à confusão e à ilusão e ao enredamento. Em última análise, nenhum processo védico deve ser compreendido de alguma outra maneira. Desse modo, o Sr. Krishna explicou o sistema védico inteiro, colocando tudo na devida ordem, ou seja, todos esses processos visam Bhakti. De fato, o Sr. Krishna ficou surpreso de que Uddhava tolamente pensasse que era para ele praticar cada processo, como se cada método se destinasse apenas a ele. O Sr. Krishna, portanto, quer informar a seu devoto: meu querido Uddhava, ao dizer que devem praticar o conhecimento analítico, Sankhya, os deveres piedosos, o serviço devocional, os procedimentos de yoga, etc., estava instruindo todas as entidades vivas, usando-te como meu público imediato. Aqui o nosso verso 18. Quando se friccionam gravetos, produz calor pelo contato com ar, e esfregando seus gravetos vigorosamente aparece uma centelha de fogo. Uma vez aceso o fogo, acrescenta-se ghee e o fogo aumenta. De modo semelhante, eu me manifesto na vibração sonora dos Vedas. Então, essa vibração, esse início, vai elevando, vai purificando a consciência da entidade viva até se tornar incandescente, Bhakti pura. As funções dos sentidos funcionais, o órgão da fala, as mãos, as pernas, o órgão genital e o ânus, e as funções dos sentidos para adquirir conhecimento, o nariz, a língua, os olhos, a pele e os ouvidos, junto com as funções dos sentidos sutis, mente, inteligência, consciência e falso ego, e a função do pradhana sutil e a interação dos três modos anteriores do material, descreveu toda a Prakriti, devem ser vistos como minha forma materialmente manifestada. Verso 20. Quando muitas sementes são postas num campo agrícola, inumeráveis manifestações de árvores, arbustos, vegetais, etc., surgirão de uma única fonte, o solo. Assim também a Suprema Personalidade de Deus, que dá vida a tudo e é eterno, existe originalmente além da esfera da manifestação cósmica. Então essa é uma boa definição do que é Deus. Deus é a fonte de tudo, né? Da onde tudo cresce, da onde tudo emana, da onde tudo se origina. Com o decorrer do tempo, todavia, o Senhor, que é o lugar de repouso dos três modos da natureza e a fonte da flor de lótus universal em que ocorre a manifestação cósmica, divide suas potências materiais e assim parece manifestar-se em inúmeras formas. Embora ele seja um só, ele se divide em muitos. Verso 21. Assim como um tecido repousa na expansão de fios longitudinais e transversais, de modo semelhante o universo inteiro se expande na potência longitudinal e transversal da Suprema Personalidade de Deus e está situado dentro dele. A alma condicionada tem aceitado corpos materiais desde tempos imemoriais, e esses corpos são como grandes árvores que sustentam a existência material de alguém. Assim como uma árvore primeiro floresce e depois produz fruto, do mesmo modo a árvore da existência material, o corpo material produz os vários resultados da existência material. Que miséria! Versos 22 e 23. Essa árvore da existência material, lembre-se do capítulo 15 da Bhagavad Gita, tem 2 sementes, centenas de raízes, 3 troncos inferiores e 5 troncos superiores, produz 5 sabores e tem 11 galhos e um ninho feito por 2 pássaros. A árvore é coberta por 3 tipos de casca, dá 2 frutos e se estende até o sol. Aqueles que cobiçam o desfrute material e se dedicam à vida familiar, gozam
um dos frutos da árvore, e homens como cisnes, paramahansas, na hora de vida renunciada, gozam outro fruto. Aquele que, com a ajuda dos mestres espirituais autênticos, pode compreender esta árvore como uma manifestação da potência da verdade suprema única, que aparece em muitas formas, realmente conhece o significado da literatura védica. Último verso. Evanguru Pasanayaka Bhaktya. Com a inteligência estável, deves desenvolver serviço devocional imaculado mediante a cuidadosa adoração do mestre espiritual. E com o machado afiado do conhecimento transcendental, deves cortar a cobertura material sutil da alma. Ao conceber vividamente a suprema personalidade de Deus, deves então abandonar esse machado de conhecimento analítico. Então vejam, né, o conhecimento ele é importante até o momento, mas depois que você alcançou o Bhakti, o conhecimento já não é tão indispensável. Então aqui chegamos ao fim. Sai daqui, rapaz. Então, falou-se sobre o serviço devocional e depois Uddhava ficou mais ou menos com essa dúvida. O que é mais importante, né? O serviço devocional ou o conhecimento? O Krishna falou que o conhecimento ele deve ser usado, mas depois até mesmo ele é superado, né? Quando se alcança essa devoção pura, né? Quando se alcança o serviço devocional puro. Então eu trouxe um verso complementar, onde o próprio Kapila Deva explica essa questão de como se alcança a liberação, como se alcança a autorrealização. Então Krishna explica, né? Nimitena swadharmena amalatmana tivraya mai bhaktiya shuddha sambrittaya chiram. A Suprema Personalidade de Deus disse: pode-se obter a liberação praticando seriamente Tivraya, serviço devocional a mim. E com isso, ouvindo por longo tempo sobre mim ou de mim, quem executar assim seus deveres prescritos não sofrerá reações e livrar-se-á da contaminação material. Então aqui Krishna Kapila Deva faz uma síntese muito interessante. Ele explica como é que eu faço para desenredar, me livrar desse corpo material, desse condicionamento desse mundo, para alcançar a liberação. Então o Krishna explica muito bem. Devido ao nosso enredamento, devido aos nossos desejos, há necessidade de ter um desenvolvimento, uma inserção social. Não dá para se fazer um corte, uma ruptura extrema, radical com o corpo, com os desejos materiais. Não, eles ainda continuam. Então como é que eu faço para apaziguar esses desejos e avançar, me purificar? Então ele sugere o processo de Karma Yoga, onde a pessoa está inserida socialmente e através da sua natureza, Guna Karma Vibhakshaha, dentro do Varnashram, ela renuncia os frutos dessa ação para o prazer de Krishna. Isso chama-se Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Então essa Karma Yoga, ela vai purificando a consciência, mas ainda Krishna indica o processo de serviço devocional puro. Mesmo nessa fase contaminada, o serviço devocional puro que vai levar a pessoa de Karma Mishra Bhakti até o estágio de Ananya Bhakti, ou serviço devocional puro. E em que consiste no serviço devocional puro? Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Então aqui ele fala, né? Pode-se obter a liberação praticando seriamente serviço devocional a mim. Com isso, ouvindo por longo tempo, não é por 1, 2 anos e depois vai embora. Por longo tempo sobre mim ou de mim. Então, ouvir sobre Krishna ou do próprio Krishna, como a Bhagavad Gita, como aqui o Uddhava Gita, ou então ouvir sobre os passatempos de Krishna em Dwarka, em Vrindavana especialmente, ouvir os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu em Navadvipa, em Jagannatha Puri, etc. Então ouvir sobre Krishna, ouvir de Krishna, as instruções de Krishna nesses livros como Chaitanya Mangal, Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, o livro dos Goswamis de Vrindavana, e especialmente ouvir os seus nomes, ouvir sobre ele, ouvir sobre os seus santos nomes, Harinama,
no Kirtanam. É isso que vai nos levar à purificação. Então, para que haja um conforto nesse momento de condicionamento para a alma, existe o processo de Varnashram em Karma Yoga, mas o que realmente vai arrancar a alma desse atoleiro que se chama mundo material são o cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esse é uma combinação bastante interessante em que o Sr. Kapila fala, né? Pratica o Varnashram, pratica essa questão do Karma Yoga, né? Renunciando os frutos para Krishna. Quando você renuncia os frutos para Krishna, você desenvolve desapego e apego a Krishna. Mas o que vai realmente estabelecer o amor por Deus em nosso coração, especialmente na era atual, nos dias atuais, é o cantar do Mahamantra, o cantar dos santos nomes de Krishna. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então aqui nós terminamos mais uma videoaula. Então essa sessão é longa, nós ainda vamos continuar a trabalhar com ela. Essa videoaula a gente falou sobre o serviço devocional puro. Como o serviço devocional puro está associado e de nenhuma maneira pode ser dissociado dos devotos puros. O serviço devocional puro, os devotos puros são interdependentes, eles se completam, é todo um completo Bhakti, porque a própria Bhakti já é a personificação do Srimati Radharani. Então não existe serviço devocional sem associação com os devotos. Então isso leva a pessoa para além de todo conhecimento e toda renúncia. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!